Está pensando em contratar um caseiro para a sua chácara? Essa decisão vai muito além de apenas encontrar alguém para cuidar da sua propriedade. Ela envolve um planejamento financeiro, questões legais e uma boa dose de organização. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa saber para contratar um caseiro de forma segura e também evitar dores de cabeça. Vamos falar sobre moradia, alimentação, contratos, custos e até situações específicas como, por exemplo, um aluguel por Airbnb. Então fique comigo até o final e evite erros que podem prejudicar você no futuro. Olá, tudo bem? Eu sou o Jean, corretor especializado em propriedades rurais, e o meu objetivo aqui é ajudar você a tomar decisões certas e seguras para a sua chácara. Então, se você gosta de conteúdos assim, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma dica e deixe o seu like aqui para que esse vídeo alcance mais pessoas. Quando a gente fala em contratar um caseiro, é muito importante entender que essa decisão não é só sobre contratar alguém e pronto. É preciso planejar direitinho, tanto a parte financeira quanto a parte legal e prática. Eu vou te explicar como organizar suas ideias, definir funções, calcular custos e evitar problemas sérios como duplo vínculo empregatício ou erros em contratos. Então bora começar? Mas lembre-se, sempre que você for contratar um caseiro, peça sempre auxílio ao seu advogado de confiança. Primeira coisa que você tem que fazer é pegar um caderno ou o seu celular aí e listar tudo que você vai precisar nesse caseiro. Você precisa saber exatamente o que espera desse caseiro. Então pega um papel e caneta, abre uma nota no celular e anota tudo que ele vai desempenhar na chácara, no sítio aí. Entendeu? Anota tudo, não adianta você anotar duas coisas e depois exigir um monte de coisa dele. Então aqui vão alguns exemplos bem básicos, tá? Manutenção do jardim, cuidado com os animais, limpeza de áreas externas, como piscinas, pequenos reparos, cerca, etc., né? Segurança da propriedade, enfim. Esse detalhe é fundamental para evitar maus entendidos no futuro. Então pensa bem, coloca, lista tudo no papel, que isso vai ajudar muito na hora de elaborar o contrato e vai evitar muito disse-me-disse aí para frente. 2. Evite o duplo vínculo. O que é o duplo vínculo? Se você tem uma empresa funcionando dentro da sua chácara, o sítio, como, vou dar um exemplo, uma produção de queijo, aí, laticínio, leite. Por exemplo, nunca peça para o caseiro para realizar tarefas relacionadas a essa empresa, tipo tirar leite. Isso pode caracterizar duplo vínculo empregatício, gerando custos trabalhistas bem altos, pessoal. Você dá um problema mesmo se a pessoa for mal intencionada, né? E até multas para você. Então, deixe cada coisa no seu lugar e evite esse tipo de problema. Se o caseiro for contratado para ser caseiro, ele tem que ser caseiro e não trabalhar na produção de queijo, na produção de leite, se você faz algum tipo de produto para vender aí no seu sítio que gera lucro, né? Por exemplo, ele vai lá tirar o leite da vaca e ajuda a produzir o queijo. Isso tem que ter um contrato separado, pessoal. Caseiro é caseiro, trabalhador na indústria é trabalhador na indústria, seja lá qual for. Outra coisa, pessoal, é decisão sobre moradia. Se o caseiro for morar na sua propriedade, você precisa pensar em vários detalhes, como ele vai morar numa casa separada, né? Ou anexa à propriedade. Ele vai vir trabalhar todo dia, ele vai morar nessa casa na propriedade, ele vai trazer a família dele, o cachorro dele, o gato dele. Isso pode impactar na rotina da propriedade. Então é algo que você tem que considerar. Anota tudo. Quem vai pagar as contas de luz e água dele? Quem vai pagar a alimentação dele? Coloca tudo isso no papel para depois colocar no contrato. E se você for oferecer a alimentação, calcule esse custo no seu orçamento. Outro ponto importante, quantas pessoas vão morar lá? Calcula a alimentação de todo mundo. Outra coisa, uniforme. É interessante fornecer um uniforme e EPIs para ele, roupas específicas de trabalho, tanto para proteger ele, né, quanto proteger você mesmo de um possível acidente. Por exemplo, uma bota para evitar que uma cobra o pique, um exemplo, né? Pode acontecer, né, pessoal? Planejamento financeiro. Agora vamos falar de custos. Além do salário, você vai ter que pagar encargos. Os encargos aí trabalhistas, a INSS em torno de 20% do salário,
FGTS em torno de 8% do salário, você vai ter que pagar férias remuneradas com aquele adicional de 1/3, né? Você vai ter que pagar 13º salário para ele e também alguns custos adicionais, alimentação, luz, sinal de internet, horas extras, uniforme e por aí vai. Contador também, você vai ter que pagar um monte de coisa, né? Para dar um exemplo, se o salário for R$ 1.500, com todos esses encargos e extra, o custo pode chegar até a R$ 2.750 ou mais. Então, por isso, avalie se esse valor cabe no seu orçamento antes de tomar essa decisão. Pensa bem antes de tomar essa decisão. Processo seletivo do caseiro. Primeiro, faça um contato prévio. Quando começar a procurar um caseiro, peça que os candidatos enviem para você pelo WhatsApp, né? Por exemplo, uma foto, um documento com foto, informações sobre empregos anteriores, funções que eles desempenharam no seu antigo emprego e por que eles saíram desse emprego. Converse com os ex-patrões dele, defina um perfil ideal, pense nas habilidades que você procura nesse caseiro. Por que você procura esse caseiro? Por exemplo, se a sua propriedade tem animais, faz sentido você procurar alguém que tem experiência com animais e cuidados dos animais. Assim você filtra melhor os candidatos e aumenta a chance de encontrar aquela pessoa certa que vai trabalhar e vai te dar alegria, porque você está pagando, então você tem que exigir, não é verdade? Perguntas que você vai fazer durante a entrevista. Aproveite para fazer perguntas como: como você lidaria com uma emergência X aqui na propriedade? Faça muitas perguntas. Por que você saiu do seu último emprego? Você tem experiência com atividades ou que vou descrever? Você pode continuar a conversar com o empregador também. Lógico que cada um tem uma opinião, né, pessoal? Você pode estar conversando assim, né? Tipos de contrato de trabalho. Agora vamos falar dos contratos. Existem diferentes tipos e você precisa escolher o mais adequado para a sua situação. Contrato por tempo parcial é aquele contrato de até 25 horas semanais, com salário proporcional. Aquele que o caseiro vem passa 4 horas durante o dia aí, trabalha na sua chácara, fazendo o que tem que fazer e vai embora. Contrato integral é aquele com 44 horas semanais, com salário mínimo ou o salário do piso regional ainda onde você fica. É aquele tipo de contrato que o caseiro passa 8 horas trabalhando por dia e mais um tanto no sábado aí. E aí existe também o contrato por prazo determinado, ideal para substituições ou períodos específicos, né? É aquele tipo de contrato que o caseiro é chamado para trabalhar por um período específico para ajudar na propriedade ou para então substituir um outro trabalhador que está de férias. Existe também o contrato prestador de serviços diários, vai anotando tudo aí. Para quem só trabalha até 2 vezes na semana. Aqui não precisa ir registro em carteira, pessoal, mas é essencial pegar recibo para cada pagamento que você fizer. Contratos separados. Se a esposa do caseiro também for contratada para trabalhar na chácara, nunca misture os contratos. E controle os pontos de cada um deles separado. O ponto, cartão ponto. Se cada um precisa ter o seu contrato separado para evitar problemas legais, tá bom? Cada um tem que trabalhar com o seu contrato separado. Jornada de trabalho e situações especiais. Finais de semana e folgas. Por lei, um dia de folga por semana é obrigatório. Se o caseiro trabalhar no domingo, você deve dar folga para ele no outro dia da semana. Lembre sempre que se você tiver um evento familiar na chácara, ou você precisar do caseiro em horários específicos e que não faz parte da jornada de trabalho dele, você vai ter que pagar horas extras certinho. E lembre-se que se você alugar a chácara para casamentos ou qualquer tipo de evento que gere lucro, tudo que você for ganhar dinheiro, ter lucro, e você colocar o seu caseiro trabalhar lá nisso, aquele contrato de trabalho que você fez com ele para ser caseiro, com certeza não vai funcionar. Você vai ter problema. Você vai tomar um gancho aqui. Você precisa ter um contrato separado para ele fazer outros tipos de serviço na propriedade. Por exemplo, se você aluga a sua chácara
para eventos em que você lucra ou ganha dinheiro com isso, você vai precisar fazer um outro contrato de trabalho para não misturar as coisas, entendeu, pessoal? É muito importante isso. Fique atento a isso, que aqui dá muito gancho, pessoal. Caso houver desentendimento, for para a justiça aí, aqui dá gancho. Horas extras. Se ele fizer horas extras, elas precisam ser pagas com 50% de acréscimo. Tenha um controle rigoroso disso para evitar conflitos no futuro. Eventos na propriedade. Se você aluga sua chácara para festas ou eventos, nunca peça ao caseiro para trabalhar diretamente neles. Isso vai caracterizar desvio de função. Nesses casos, contrate um pessoal específico para fazer esse trabalho e deixe o caseiro fazendo as atividades que ele foi contratado e que você anotou lá no caderno no começo. Aluguel por Airbnb. Agora, se você aluga a propriedade pelo Airbnb, o caseiro não deve fazer limpeza de bagunça das pessoas ou então receber pessoas. Essas atividades precisam ser feitas por pessoas específicas para essa função. Pronto, pessoal, agora você já sabe como planejar, contratar e gerenciar a relação aí com um caseiro da sua propriedade, né? Seguindo essas simples dicas, você evita um monte de problemas trabalhistas e financeiros e garante mais tranquilidade para sua família. Mas lembre sempre de contratar um advogado especializado, porque cada caso é um caso, tá, pessoal? E lembre-se também que se você precisa comprar uma propriedade rural, adquirir uma chácara, um sítio, aqui na descrição eu vou disponibilizar o manual do comprador de chácaras, sítios e fazendas. Com esse manual, você vai ter uma direção quando você for comprar o seu imóvel rural. E você comprando esse manual, você me ajuda a manter o canal ativo com as melhores informações sobre as áreas rurais. O link está aqui na descrição do vídeo. Compartilhe nos comentários como foi a sua experiência com a contratação de um caseiro. Eu quero saber e quem sabe te ajudar aí com uma pergunta aí, que se você fizer, se eu puder ajudar, eu vou te ajudar com certeza. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.